Acabei de gravar um vídeo onde eu disse que o ser humano precisa esquecer os problemas, não pensar neles, não se ocupar com eles, que são apenas coisas da mente humana e que os problemas na verdade nem existem. Mas daí alguém poderia perguntar: tá, mas o caso de uma pessoa que está enfrentando problemas financeiros, que perdeu o emprego, que não consegue pagar o seu empréstimo, que está enferma, que perdeu isso, aquilo ou aquele outro. Como isso? Os problemas não existem? São coisas da mente? Mas como você explica casos dessa espécie? E por isso já estou logo emendando esse vídeo aqui, que é uma segunda versão, ou uma complementação, ou um adendo do outro vídeo, chamado Esqueça os Problemas. O fato é o seguinte: todas essas coisas materiais, todos esses contratempos materiais, são contingências que acontecem na vida do ser humano. E pior, são consequências de seus próprios atos. No universo existe a lei da causalidade. Para cada causa existe um efeito. E dependendo do que o ser humano fizer, ele vai experimentar coisas ruins e amargas. E por que ele experimenta coisas ruins e amargas? Porque desobedece o seu espírito, a sua consciência, a sua intuição, o seu verdadeiro eu. O ser humano segue o ego, a vaidade mental, porque ele quer ostentar, ele quer aparecer, ele quer ser mais do que os outros, ele quer ser grandioso, ele quer se entregar aos prazeres, à vaidade, às sensações passageiras da vida. E por causa disso o indivíduo se prejudica, por causa disso ele colhe coisas ruins, que depois ele chama de problemas. Depois, quando ele está com a sua vida cheia de problemas, que ele para pensar, mas não consegue identificar a causa dos seus problemas, porque está muito aqui na mente. A mente não reconhece os seus próprios erros, porque ela é vaidosa. O ego não reconhece os seus próprios erros, porque ele é vaidoso. Então, o ser humano se faz de vítima ainda. Se faz de vítima. Mas tudo o que ele sofre é resultado de seus próprios atos. Então, se o ser humano vive muito na esfera mental, ele estará nesse círculo vicioso de erros e mais erros e mais erros, consequências ruins e mais consequências ruins e mais consequências ruins. Mas quando o ser humano desperta e vive de forma espiritual e intuitiva, ouvindo a sua consciência interior, o seu ser, a intuição, o que acontece? A sua vida toma um outro rumo, que é um rumo que vai de encontro à luz de Deus. E assim tudo acaba sendo aclarado na vida do ser humano. Surge uma claridade em seu caminho. E assim a sua percepção também se torna mais aguçada, porque onde existe a claridade é possível enxergar. A escuridão está na mente vaidosa, no ego. Já a claridade está no espírito, que consegue sentir as coisas. Então, quem sente as coisas, ele escapa de muitas confusões, de muitos problemas, como se diz. Então, onde o ser humano vive espiritualmente, os problemas tendem a desaparecer com o passar do tempo. É claro que uma pessoa desperta, ela experimenta muitos dissabores hoje, porque a maioria das pessoas dorme. E no meio dos dorminhocos, quem está desperto, ele acaba realmente passando por momentos ruins. Mas isso não são problemas. Isso não são problemas. Esse é apenas o preço da liberdade. O preço da liberdade. A liberdade, ela não surge de graça.
na vida do ser humano. É preciso desafiar meio mundo, muitas vezes, para que possamos ser livres e viver de forma livre. Então, quando o ser humano experimenta esses dissabores da vida, e ele olha a sua existência para além do ego, para além da mente, para além das coisas passageiras, desses prazeres momentâneos que não agregam nada, o ser humano ele encontra uma motivação dentro de si. Ele encontra uma força de vontade que lhe permite superar tudo e suportar os dissabores que surgem em determinados momentos, sem alimentar esses dissabores. O problema é quando o ser humano começa a se queixar da sua vida e gasta energia nisso. Daí essas coisas se tornam um problema, porque o próprio indivíduo cria os problemas a partir do momento que passa a alimentar determinadas coisas. Tudo que nós pensamos assume uma forma na materialidade sutil terrena, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O pensamento não é um nada, os sentimentos não são um nada. Tudo isso constitui formas que o ser humano lança para o universo. Essas formas atraem formas similares, a lei da igual espécie, os iguais se atraem, e o que acontece assim? O problema do ser humano vai se avolumando, ele vai atraindo formas de pensamento desta mesma espécie. E aquele probleminha que era apenas uma formiguinha se transforma num elefante, se o indivíduo atrai muitas dessas formas de pensamento. Então, é preciso não dar muita atenção aos problemas, esquecê-los. Quando nós os esquecemos, eles se resolvem por si mesmos. Tenha certeza disso. Basta o ser humano viver intuitivamente, conectado ao mundo espiritual, recebendo deste as irradiações de que necessita, que a sua vida transcorre naturalmente. E nesse fluxo e refluxo de energias, os problemas acabam secando, eles acabam minguando e por fim desaparecem da vida do ser humano, se ele não se ocupa com eles. O contrário se dá quando o indivíduo se ocupa com os problemas, os alimentando, lançando formas de pensamento dessa espécie para o universo, e daí ele atrairá mais formas para si, e os problemas tendem a se avolumar e se avolumam mesmo. Porque o ser humano atrai coisas para si. Ele atrai coisas boas se estiver numa boa sintonia e coisas ruins se estiver numa sintonia ruim. É por isso que Abdrushim disse: purificai o foco dos teus pensamentos, para que possas ser feliz e viver em paz. O que é purificar o foco dos pensamentos? Se esforçar para pensar coisas boas de forma mecânica e artificial? Não, simplesmente deixar o espírito fluir. Assim surgem bons pensamentos, em harmonia com a intuição. A intuição, ela brota de dentro para fora, atravessa o cerebelo e chega por fim ao cérebro frontal, fazendo surgir bons pensamentos. E assim o ser humano atrai coisas boas para si, se torna um ímã de coisas boas. Mesmo que esteja muitas vezes em conflito com o meio mundo, porque uma pessoa desperta, ela é mal recebida pelos seus semelhantes, na maior parte dos casos. Os dorminhocos não se agradam dos despertos porque eles incomodam. Quem é um dorminhoco quer continuar no seu sono profundo. E uma pessoa desperta perturba. Então, enxergue os problemas sob este ponto de vista, que eles são resultantes dos próprios erros humanos. Ou seja,
Os problemas são apenas consequências, são efeitos, eles não existem em si. Alguém que vive espiritualmente não dá origem a esses problemas que as pessoas têm por causa da vaidade ferida, por causa do ego humilhado, por causa da arrogância, por causa da ganância, por causa da promiscuidade. As pessoas, elas atraem problemas para si por causa destes defeitos. As pessoas estão muito ligadas ao ego, são dominadas pelo ego, por esse eu mental, esse eu terreno. É preciso viver segundo o eu espiritual, o verdadeiro eu. Então o ser humano se liberta, está em contato com o mundo espiritual, mesmo estando encarnado aqui na Terra, recebendo irradiações que surgem, que partem, né, de planos mais elevados, e assim a vida do indivíduo flui. A vida do indivíduo flui. E não surgem tantos problemas em sua vida. Chega uma hora que os problemas desaparecem. O que existe são conflitos com os dorminhocos, com aqueles que dormem, com os alienados, né? Com os idiotas e imbecis deste mundo, que acreditam nas mentiras dos homens, nas mentiras da política, nas mentiras da economia, nas mentiras da religião, nas mentiras do mundo da moda, das tendências. Então uma pessoa desperta vai entrar em conflito com os dorminhocos, mas isso é inevitável. Mas esses conflitos não constituem problemas, mas faz parte da boa luta, do bom combate. Tudo isso faz parte da boa luta e do bom combate que nós travamos em prol do autoconhecimento e do reconhecimento cada vez melhor da vontade de Deus. Então, não pense nos problemas. Não doe a sua energia para eles. Não dê as suas irradiações para os problemas. Não pense neles que eles secam, eles desaparecem. As formas de pensamentos ligadas aos problemas que os seres humanos lançam para o universo são nutridas pelos próprios pensamentos humanos. Mas quando o indivíduo não pensa nos problemas, essas formas de pensamentos, elas vão secando. E por fim, o indivíduo se encontra livre disso tudo. Se encontra livre. O problema é que as pessoas estão hoje sobrecarregadas com todo esse lixo mental e sentimental que lançam para o universo. Daí a vida se torna realmente um grande problema, porque os problemas, eles são resultantes da mente humana, do ego, e não do espírito. O espírito, quando desperto, não cria, não gera problemas, mas simplesmente flui. E quando o ser humano flui, a sua vida transcorre de forma equilibrada. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!